Olá, seja bem-vindo a Descobrindo a Biologia para esse vídeo, essa série de aulas que tem a intenção de te ajudar em genética, que muitas vezes é o terror aí do pessoal. Bem, antes de você entender aquelas leis de Mendel, primeira, segunda lei, aqueles cálculos, é importante você entender o que são genes e o que são alelos. Vamos lá. O que é um gene? Para você entender basicamente, um gene é um pedaço do DNA, dizendo assim a grosso modo, que é capaz de gerar uma característica. Por que isso? Porque existem processos de transcrição e tradução onde um pedacinho do DNA e vários pedacinhos diferentes são capazes de gerar um RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, que vai ser aí traduzido em proteína. Acontece transcrição e tradução. A gente fala assim, é o genótipo, que é esse pedacinho do DNA, capaz de gerar um fenótipo, que é o nome dado à característica. E genótipo já vem de gene e tal, fenótipo nem sei de que vem, mas é uma característica. Enfim, isso é um gene. Só que a vida não pode ser tão bonita assim, Eles têm que complicar para a gente, mas é assim que nós somos, complexos. Existem os alelos. O que são alelos? Pensa assim, um gene ele é formado por várias partes. E os alelos são essas partes. Mas como que isso acontece? Quando a célula vai se dividir para tentar se multiplicar, vai duplicar esse material, ela precisa organizar o DNA. Vamos organizar para ver o que a gente vai multiplicar. Ela organiza em forma de cromossomos. E a gente sabe que nós temos pares de cromossomos, algumas espécies até trios, e aí vai embora. Mas no caso da nossa espécie humana, por exemplo, nós temos pares de cromossomos. E por que isso é importante? Pelo seguinte, quando a gente tem um par de cromossomo, a gente diz que um cromossomo ele é homólogo do outro, ou seja, esse é par desse, então eles são homólogos. Existe uma região no DNA que está aqui, que ela é capaz de expressar uma característica, ou seja, um gene. Porém, ainda não é um gene completo, porque nesse outro DNA aqui, nesse outro cromossomo que está aqui, o DNA, eu tenho uma outra parte que também age sobre a mesma característica. E aí eu digo que essas duas partezinhas que existem aqui, que vão influenciar sobre a mesma característica, elas são alelos. Ou seja, no meu entendimento, assim pensando de um modo simples, alelos são partes que vão compor um gene para daí expressar então uma característica. Aí a gente tem casos, os mais conhecidos, onde a gente tem aí dois alelos influenciando sobre uma característica, mas tem os casos de polialelia, nem todos seguem aquela regra da lei de Mendel. Mas, enfim, para você entender, um gene, um pedacinho do DNA capaz de expressar uma característica. Alelos são pedaços menores, pensando assim a grosso modo, que compõem um gene. E aí tem alelos dominantes e alelos recessivos. Os alelos dominantes vão conseguir expressar sua característica e inibir a característica do recessivo. O recessivo só vai aparecer quando os dois alelos são recessivos. Enfim, a gente vai ver isso mais detalhado nos próximos vídeos, onde eu vou falar da primeira e segunda lei de Mendel, mostrar alguns exemplos de cálculo e de repente até fazer algum exercício resolvido. É isso, espero poder ter te ajudado aí, Qualquer dúvida, mande aí nos comentários, mande também um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui. E enfim, espero aí também a sua inscrição, o seu comentário, aproveite o canal. E aí eu estou aqui para te ajudar também, espero aprender com você. Fica aqui o meu abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.